No vídeo passado a gente aprendeu a gravar o kit da disciplina quando a gente importou um exemplo pronto da Texas Instruments, fornecido no TiValware, e verificou o funcionamento dele no kit. Agora a gente vai começar a escrever nosso próprio código. Então eu coloquei um exemplo aqui na tela, escrevi um algoritmo para contar o número de notas. Eu entro com um número qualquer em reais e o meu microprocessador ele vai contar qual que é o número mínimo de notas e qual que é a composição de notas que eu preciso para formar aquele valor. Nesse exemplo, eu vou passar uma revisão da maioria das estruturas básicas em C que a gente vai precisar aqui na disciplina. Então, vamos começar. Vocês podem observar que aqui no Code Composer eu tenho os dois exemplos que a gente importou no vídeo passado. Só vou reforçar que a gente não vai escrever código do zero. A gente sempre vai partir de um exemplo pronto da Texas. Eu vou criar o nosso exemplo em cima, então, do Blink que a gente importou. Vou abrir aqui o Blink. E como eu havia dito, tem um monte de código que serve para inicializar o processador e fazer ele piscar o LED, como a gente vai ver no próximo vídeo. Vocês podem observar que aqui eu já coloquei um comentário. Então, logo acima do loop, que vai ficar piscando o LED, eu vou escrever o código do nosso exemplo. A gente, então, quer receber um valor em reais e calcular quantas notas de cada um dos valores possíveis são necessárias para compor aquele valor. Primeira coisa que eu vou precisar aqui, então, são variáveis para armazenar esses valores. Então, esta é a primeira parte da nossa revisão. Como é que eu crio variáveis aqui na minha linguagem C? A declaração de variáveis é sempre a primeira coisa que eu faço em qualquer função em C que eu vou escrever. Lembrando, então, que o meu código C começa da função main. Então, é aqui em cima, logo depois da chave, que eu vou declarar todas as minhas variáveis. Nesse caso aqui, eu já tenho uma variável declarada que serve para o controle do loop que está piscando o LED. Abaixo dela, eu vou então criar as variáveis necessárias para resolver o exemplo. Primeira coisa que eu faço é declarar o tipo da variável. No meu caso, eu vou declarar uma variável do tipo uint32t. Depois do tipo da variável, eu escolho o nome dela. A primeira variável que eu vou declarar é então a variável que vai armazenar o valor. Na descrição do vídeo, eu estou adicionando um link para um outro vídeo onde eu explico os tipos disponíveis de variáveis em C para microcontrolador. Aí eu tenho duas maneiras de declarar as outras variáveis. Eu posso fazer linha a linha, o int32t, n100, para armazenar o número de notas de 100. Ou então eu posso economizar linhas aqui, declarando variáveis uma após a outra, separado por vírgulas. Então, notas de 50, notas de 20, notas de 10, notas de 5, notas de 2, notas de 1. Outro ponto que é importante relembrar é que as variáveis em C, se não inicializadas, elas começam com um valor não definido na execução do meu código. Isso quer dizer que n100, da maneira que eu declarei aqui, pode assumir qualquer valor antes de eu atribuir. Agora que eu declarei as variáveis, só me resta escrever um código que decompõe o valor no número de notas necessárias dos determinados tipos disponíveis na moeda brasileira. Para ficar mais fácil acompanhar o exemplo, eu vou chutar um número fictício para minha variável valor, só para programar. Depois a gente vai dar um jeito de, então, receber essa variável valor. Como é que eu calculo quantas notas de 100 eu preciso para compor valor? Um jeito muito simples de fazer é pegar a variável valor e dividir por 100. Por que isso funciona? A gente tem que lembrar que quando eu faço uma divisão de dois valores inteiros em C, as casas fracionárias vão ser descartadas. Então, 743 dividido por 100 vai então me retornar 7,
que é o que exatamente eu quero. Eu vou ter que repetir esse procedimento para cada uma das notas disponíveis no real. Depois de calcular o valor de notas de 100, eu posso então atualizar minha variável valor com o número que resta. Um jeito de fazer isso é então pegar a variável valor e dizer que ela recebe valor menos o número de notas de 100 vezes os R$100. Só que tem um jeito mais eficiente. Eu posso simplesmente pegar o resto da divisão de valor por 100. O resultado que eu vou ter, então, são os R$43 restantes. Para fazer as notas de 50, eu vou simplesmente repetir esse procedimento. Eu vou pegar, então, o valor e dividir por 50. 43 dividido por 50 vai dar 0, que é, de fato, o número de notas de 50 que eu preciso. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer é, novamente, atualizar a variável valor. Vou pegar, então, aqui valor vai receber valor dividido por 50. Essa estrutura vai se repetir para cada uma das notas disponíveis no real. Por isso que eu estou dando aqui uns Ctrl+C, Ctrl+V. Daí outra coisa que a gente tem que lembrar em C é a organização da indentação do meu código. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho um while, tudo dentro do while, vai ter um tab aqui, para eu saber, de maneira muito fácil, se esta linha de código está dentro dessa chave aqui. Quando eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, o meu código vem todo desorganizado. O que eu posso fazer é selecionar esse código e escolher aqui um Source Correct Indentation. Quando eu utilizar isso aqui, a gente vai ver que o meu código já fica certinho. Eu vou voltar a editar meu código aqui e calcular o número de notas de 20, o número de notas de 10, o número de notas de 5, o número de notas de 2 e o número de notas de 1 vai ser, então, o valor dividido por 1. Naturalmente, eu não precisaria dessa linha, né? Eu poderia ter botado N1 direto aqui. Esse código aqui não é o código mais compacto que eu poderia realizar. Daí uma dica que eu dou quando a gente estiver programando C. Sempre que eu estiver apertando Ctrl+C, Ctrl+V demais, é porque deve existir uma maneira mais eficiente e compacta de realizar esse código. Se a gente observar aqui no exemplo, a única coisa que está variando em cada uma das minhas estruturas é, então, os valores, né? Aqui eu tenho N100, aqui eu tenho N50, então deve ter uma maneira melhor de fazer isso. A maneira que eu vou adotar, então, é a utilização de vetores para fazer meu código. Então eu vou declarar mais variáveis aqui em cima, e essas variáveis são vetores agora. Eu vou criar uma variável uint32t, que eu vou chamar de notas. Só que eu não quero uma simples variável. Eu quero que ela armazene cada um dos valores dessas variáveis de notas aqui. Eu tenho 7 tipos disponíveis de notas e moedas de real, nesse exemplo. Quando eu declarei assim, quer dizer então que o vetor notas vai armazenar até 7 valores. Uma segunda variável que eu vou declarar aqui é a variável tipos de nota, que também vão ter 7 posições. Assim a gente já relembra como que eu inicializo um vetor.
Para eu inicializar uma variável simples, eu simplesmente coloco um igual a zero. Quando eu estiver inicializando um vetor, o que eu tenho que fazer é colocar entre colchetes os valores que eu quero inicializar. Nesse caso, eu vou inicializar o vetor com os valores das notas de real. N2, N1. Agora eu vou substituir o uso das variáveis de N100 até N1 pelo uso do vetor notas para armazenar o número de notas que eu preciso para compor o valor que o usuário digitar. Eu convencionei, então, que na primeira posição do vetor eu vou ter o número de notas de 100 que eu preciso para compor esse valor. Como eu vou fazer isso? Eu vou substituir, então, N100 por notas e eu acabei de convencionar que eu quero colocar isso na primeira posição do vetor. A primeira posição do meu vetor é a posição de índice 0. Os vetores em C sempre então começam da posição 0 e vão até o número de elementos que eu declarei para o meu vetor, menos 1. Então, depois de executada essa linha, o que eu vou ter na primeira posição do meu vetor, neste caso desse exemplo, é então 7, como eu havia feito no exemplo anterior. Então, eu posso repetir esse procedimento para o N50, para o N20, para o N10, para o N5, N2, para o N1. Agora a minha vida ficou um pouco mais fácil. Em vez de substituir todo aquele texto, eu posso simplesmente substituir o índice do meu vetor. 4, 5, 6. Da mesma maneira, eu criei uma variável que divide aqui por esse valor. Eu tenho uma variável agora que armazena o valor da nota que está armazenada, então, no índice do meu vetor. Como é o nome dessa variável? É a variável tipos. Supondo que eu não lembrasse disso, eu poderia começar a escrever o tipos, por exemplo, TI, e apertar Ctrl espaço no meu teclado. E o Code Composer vai me ajudar mostrando todos os elementos de código que começam com as letras que eu digitei. Aqui no caso, então, tipos. Tipo 0 vai então ter o valor 100. Eu posso substituir, então, todos os lugares que eu utilizei 100 por tipo 0, tipos 1, tipos 2 e assim por diante. Vamos continuar o código aqui. 1, 2. Bom, depois de fazer essa substituição, parece que eu ainda tive que continuar a apertar muito Ctrl+C, Ctrl+V. Só que agora, em vez de trocar um monte de texto, a única coisa que eu tive que variar, então, são os índices dos vetores. Deve ter uma maneira melhor de fazer isso. A resposta para essa pergunta, então, é a utilização de estruturas de repetição. Aqui, por exemplo, a única coisa que eu quero variar entre cada uma dessas minhas repetições é o índice de cada um desses vetores. A estrutura em C que é indicada para esse tipo de programação é o for. Eu vou digitar um for aqui nesse nosso exemplo para substituir todas essas repetições por um único loop que vai se repetir. Como é que o for então funciona? Começo ele com a sintaxe for e tenho alguns parâmetros, 3 parâmetros aqui dentro do meu parênteses. O primeiro parâmetro é o parâmetro de inicialização. Com que valor começa a variável que eu vou iterar? Aqui no meu caso, 0. O segundo parâmetro é o parâmetro de parada. Enquanto esta condição que eu estou digitando aqui for verdadeira, o meu for vai iterar. A terceira condição do meu for é a condição de incremento ou decremento do meu loop. No caso aqui, eu quero incrementar 1 a 1 o meu valor. Daí, dentro das minhas chaves, eu vou colocar a estrutura que eu quero repetir. E, por último, me resta apenas substituir os valores pela variável
que eu vou utilizar. Naturalmente, eu criei uma variável i. Eu tenho que declarar ela lá em cima do meu código. Então, eu vou colocar aqui uma nova variável int32t e eu não preciso inicializar ela, porque o for vai fazer esse trabalho assim que ele iniciar a executar. Então, como é que o for funciona? Quando a execução chega neste ponto, o for inicializa essa variável e checa a condição. A variável inicializou com 0, 0 menor que 7, então ele vai executar o código que está dentro do seu grupo. Depois que o código acabou de executar, ele vai executar a condição de incremento ou decremento. Aqui no caso, i mais 1. Depois de executar isso, ele novamente checa a condição de parada. 1 ainda é menor que 7. Ele volta a executar. Assim, ele vai iterando até a condição de parada ser falso, aqui no caso até i ser igual a 7. E desta maneira, eu não preciso de todas essas linhas aqui. Com apenas 5 linhas, ou 4, dependendo de como eu contar as chaves, eu resolvi o meu problema e tenho um código bem mais otimizado em tamanho. Em vez de utilizar um for, eu também poderia ter escolhido uma outra estrutura de repetição para ser utilizada aqui, que seria o while. Então agora a gente vai substituir esse for pelo while equivalente. Para o while, eu tenho apenas uma condição, que é a condição de parada. Aqui no nosso caso, a condição de parada é i menor do que 7. Então no while, como é que eu faço a minha inicialização e o meu incremento da variável que vai iterar? Eu tenho que fazer aqui em cima do código mesmo. Então eu poderia colocar um i igual a 0 antes do while começar a executar, e eu poderia aqui no fim do meu laço de repetição colocar a condição de incremento i mais mais. Este while agora aqui, ele é equivalente àquele for que a gente tinha digitado no passado. Outra coisa que eu poderia fazer é que o while sempre começa a execução verificando se essa condição é verdadeira. Eu tenho outra maneira de fazer o while, que é verificar somente depois que ele executou o código uma única vez. Desta maneira eu coloco a condição de parada aqui, finalizada com um ponto e vírgula, e eu inicio o meu loop while utilizando um do. A diferença entre esse código e aquele é que este aqui ele vai executar e depois fazer o critério de parada, enquanto o outro fazia o critério de parada e depois executava. Agora, para o nosso software funcionar, basta apenas a entrada e a saída. A gente precisa de alguma maneira receber um valor para que o nosso software calcule e apresente o resultado para o usuário. A gente já viu em vídeos prévios que a gente vai utilizar a porta serial para esse motivo. No momento, a gente vai apenas ser um usuário da porta serial e depois a gente vai aprender a fundo em vídeos posteriores como que ela opera em detalhes. Então, como utilizar a porta serial sem saber a operação detalhada dela? A gente vai utilizar uma API, ou seja, uma biblioteca pronta que alguém escreveu e que a gente precisa entender apenas das interfaces dela e não dos detalhes. A API que a gente escolheu é do Daelttiva, que é uma API de apoio que acompanha esse curso e possui várias funções que já podem utilizar no nosso trabalho de programação aqui. Como saber quais funções a API do Daelttiva possui? Aqui eu tenho um zip que é a distribuição da nossa API. Eu tenho uma pasta Daelttiva que contém todos os arquivos C e H que vão ser utilizados. Dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta LaTeX que possui o manual da disciplina. Aqui na lista de marcadores, a gente pode observar quais são todos os módulos que compõem a API do Daelttiva. Especialmente duas que interessam para a gente nesse momento, então é a WAT Helper e a WAT STDIO. Clicando aqui no link, me aparece aqui todas as funções que compõem este módulo da minha API. Configure o WAT, print float, get float, get int. Somente observando o nome das funções que compõem o Daelttiva, eu já posso ter uma dica do que essas funções fazem. Mas se eu quiser uma informação mais detalhada, eu posso
clicar aqui no link e pegar a descrição detalhada da função. Dessa maneira, a gente também já revisa como funciona uma função em C. Eu tenho que sempre lembrar que uma função em C pode retornar um valor. Aqui a função getInt, então, está retornando um int 32. O que esse int 32 retorna? É só eu ler aqui na descrição, né? Essa função recebe um inteiro de 32 bits que foi digitado pela UART. Uma vez que eu chamar a função, então, ela vai ficar esperando por números e quando o Enter for pressionado, ela vai retornar no valor de retorno da função o que foi digitado. Aqui embaixo eu sempre tenho um exemplo de como essa função funciona e assim eu já consigo revisar como é uma chamada de função em C. Eu simplesmente chamo a função e atribuo o valor de retorno da minha função a uma variável. Nesse caso, uma variável int32t number. Então, eu vou utilizar essa função getInt para receber um valor que vai ser decomposto no número de notas. Uma coisa natural que eu tenho que fazer, então, é copiar a chamada de função. E vou, então, transcrever ela lá no meu código logo após a inicialização das variáveis. Falando em variáveis, né, eu quero receber o valor que eu digitar pela porta serial na variável valor. E eu tenho que lembrar, então, que esta função ela não retorna nada na porta serial. Ela só fica esperando por um valor. Vale, então, eu incrementar o meu exemplo com frases de saída. Eu posso, então, antes de receber esse valor, pedir pela porta serial para que o usuário digite um valor. Eu devo também, depois de calculada todas as notas, imprimir na porta serial qual foi o resultado do meu programa. Para fazer cada uma dessas operações, o que eu vou fazer é utilizar a função uartprintf. Como eu sei isso? Eu posso voltar aqui no meu código, ir lá na função uartstdio e ver que eu tenho uma função uartprintf. Ela funciona exatamente igual um printf de C, que a gente já está acostumado a utilizar. Então, o que eu vou fazer aqui é chamar a função uartprintf. Sempre lembrando que se eu apertar Ctrl espaço, ele vai completar com o valor de todas as funções definidas que comecem com aquela frase. Por que ele não me retornou nenhuma opção? Lembrem que o Daelttiva é uma biblioteca externa. O C padrão não conhece essas funções que eu estou utilizando. Então, se eu quiser utilizar essa biblioteca no meu código, eu tenho que adicionar ela aqui de alguma maneira. Como eu faço isso? A API ela foi fornecida no arquivo zip. Então, eu vou pegar esse arquivo zip e copiar o conteúdo dele no diretório de trabalho, onde eu estou programando o meu código. Temos que lembrar sempre que este diretório de trabalho se encontra em minha workspace. Eu fiz um atalho aqui para ela. Eu tenho lá o meu Blink e eu vou copiar todo o conteúdo do Daelttiva dentro da minha workspace. Feito isso, eu vou ver que ela já está disponível lá no meu Blink. Como eu uso agora? Eu tenho que lembrar como é que é esse uso padrão em C. Quando eu vou utilizar uma biblioteca, o que eu tenho que fazer é incluir o .h dela, como eu já tenho vários incluídos aqui. Se eu abrir a pasta do Daelttiva, eu vou observar que todas as funções que eu estou utilizando estão declaradas no arquivo daelttiva.h. Eu posso até abrir ele e ver que todos os cabeçalhos de função que a gente vai utilizar ao longo do curso estão aqui. Inclusive o getInt e o getFloat que a gente vai utilizar. Então, eu vou adicionar um novo include aqui no meu código. A pasta que eu coloquei é a daelttiva, daelttiva.h. Feito isso, eu posso voltar ao meu código e ver que agora
o meu Code Composer sabe completar a função WAT_printf, que funciona exatamente igual um printf normal. Digite o valor em reais. E no fim do meu código, eu posso fazer um outro WAT_printf, apertando Ctrl espaço. Ele vai completar e eu posso colocar a minha saída aqui. O valor digitado corresponde a %d notas de 100, %d notas de 50, %d notas de 20, %d notas de 10, %d notas de 5, %d notas de 2 e %d moedas de 1. Assim a gente já relembra como o printf funciona. Logo após a string que vai aparecer, eu tenho que completar com todos os parâmetros. E o C vai substituir todos os % que eu utilizar pelas variáveis que eu adicionar como parâmetros depois. Então, qual que é o número de notas de 100 calculadas? Eu tenho que lembrar aqui do meu código que o número de notas de 100 vai estar na posição notas 0. E é isso que eu vou adicionar aqui, notas 0. E assim por diante, para todos os outros tipos de nota que eu tenho. Notas 1, notas 2, notas 3, notas 4, notas 5, notas 6. Dois detalhes. Novamente aqui eu estou apertando Ctrl C, Ctrl V demais. Eu vou deixar aqui como exercício para que vocês substituam esse printf gigantesco que eu criei por um laço de repetição. Outra coisa é por que eu estou utilizando %d. %d indica que o número que deve ser impresso aqui é um inteiro. Que outros tipos a gente tem para utilizar aqui? Eu vou colocar aqui no vídeo, então, uma lista dos tipos disponíveis. Um último detalhe sobre o uso da porta serial. Qualquer periférico que for utilizado no Tiva Launchpad precisa ser inicializado antes de poder ser utilizado. A função da API que faz essa configuração é a função configure WAT. Quando eu aperto Ctrl espaço, ele já completa para mim. Fazendo isso, só me resta compilar o meu código e ver se aparece algum erro. Aqui ele compilou de acordo, eu não tenho nenhum erro na minha janela de problems, então eu posso partir para a depuração. Depois de ter o meu kit programado, o código vai parar então aqui na primeira linha que ele está prestes a executar. Eu vou simplesmente rodar isso aqui e eu posso agora então observar a saída do meu terminal serial. Eu vou digitar aqui um valor em reais e apertar Enter. Depois disso, eu tenho de fato o resultado e posso até conferir que ele está certo. 7 notas de 100, 2 notas de 20, uma nota de 2 e uma moeda de 1. Dessa maneira, a gente conclui o exemplo e, ao longo do curso, nós veremos outros aspectos da linguagem C que também são importantes. Mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente encerra por aqui. Até mais!